Olá, gente. Estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos no estudo do livro As Dores da Alma, ditado pelo Espírito Hamed. E hoje nós vamos iniciar um novo tema, a primeira lição sobre a mágoa. Vamos dar início? Os indivíduos que acreditam que tudo sabem a respeito do amor não têm meios de descobrir que não sabem, pois para nos tornar aptos ao aprendizado é necessário estarmos abertos às experiências e às observações. Aprendemos sobre o amor quando reconhecemos a nossa própria ignorância, que não deveria ser encarada com desapontamento e fracasso, e sim como estímulo e desafio a um conhecimento mais amplo. A maior parte das criaturas se comporta como se o amor não fosse um sentimento a ser cada vez mais aprendido e compreendido. Agem como se ele estivesse inerte na intimidade humana e passam a viver na expectativa de que um dia alguém ou alguma coisa possa despertá-la em toda a sua potência, numa espécie de fenômeno encantado. Na questão do amor, vale considerar que quanto mais soubermos, mais teremos para dar. Quanto maior o discernimento, maior será a nossa habilidade para amar. Quanto mais compartilharmos o amor com os outros, mais estaremos alargando a nossa fonte de compreensão a respeito dele. Aberto a comentários. Interessante, né? Acho que eu vou ficar com essa primeira frase do Hamed aqui, né? Os indivíduos que acreditam que tudo sabem a respeito do amor não têm meios de descobrir que não sabem, pois para nos tornar aptos ao aprendizado é necessário estarmos abertos às experiências e às observações. Eu acho que isso vale meio que para tudo na vida, né? Essa necessidade de da gente desaprender para reaprender de uma forma melhor, né? E se isso vale para tudo, quanto mais para o amor, né, Tássia? A gente ainda é tão analfabeto, né? A gente considera amor algumas coisas que acho que a espiritualidade superior deve olhar para nós, meu Deus, que bichinho ignorante. E a gente considera como se fosse, né? Então, eu acho que o remédio ele traz hoje para nós uma lição muito importante e que a gente sempre bate nessa tecla aqui, que tem a ver com o autoconhecimento, com a autopercepção. A gente só vai conseguir amar com qualidade quando nós aprendermos a nos amar com qualidade. Então, a gente vai aprender sobre o amor, mas a primeira pessoa, digamos, com a qual a gente vai exercitar esse aprendizado, que a gente vai colocar em prática, é conosco. É quando nós aprendermos o nosso valor, é quando nós aprendermos a ter autoconfiança em nós, quando a gente tiver uma autoestima. Então, quando a gente for construindo isso em nós, nós estamos nos amando, porque nós estamos nos fortalecendo. E principalmente quando nós tivermos a coragem de olhar para nós e ir atrás das feridas que existem em nós, porque faz parte do amor você cuidar disso. Você ser um médico, ser um enfermeiro de si mesmo, ser um cuidador da sua alma, sabe? Você ter essa percepção das dores da alma, como o próprio livro do Hamed nos traz, mas você também ter a percepção que a cura, ela perpassa pela sua própria ação. A gente vai se curar quando a gente se sente amado por outros, a gente vai se sentir forte, nós vamos criando e fortalecendo a nossa fortaleza interior, mas principalmente pelo amor que nós oferecemos a nós mesmos. Então, eu penso que para a gente ir adquirindo essa sabedoria e construindo esse conceito de amor e poder vivenciar isso, vai perpassar pela coragem que a gente tiver de se autoconhecer, pela coragem que a gente tiver de olhar para dentro de nós e olhando para dentro de nós, vamos trazer de novo aquela ideia do observador e não do julgador, né, Tássia? Julgando já tem muita gente. Então, se a gente conseguir ter um olhar de observador, olhar para as nossas feridas e aos pouquinhos ir passando bálsamos
A gente, quando faz atendimento mediúnico, a primeira coisa que você faz com os espíritos que chegam em sofrimento é buscar uma forma de consolo para eles. Por que que com a gente, a maioria das vezes, ao invés do consolo, a gente prefere apedrejar e nos julgar, nos criticar tão fortemente às vezes? Porque o olhar do outro pode nos criticar, mas nada mais forte que o nosso próprio olhar, muitas vezes. Então, o convite, além do autoconhecimento, também talvez seja uma renovação da forma como nós nos olhamos, né, Tássia? Quando ele fala, a maior parte das criaturas se comporta como se o amor não fosse um sentimento a ser cada vez mais aprendido e compreendido. Nós temos que aprender a amorosidade, a docilidade, a ternura, mas o primeiro com o qual nós vamos exercitar isso é conosco. Quando que a gente se acolheu? Quando que a gente se tratou com ternura? Quando que a gente olhou assim e falou assim, "Oh, meu Deus, eu estou precisando de uma faguinha na cabeça aqui, ó, por favor. Eu já estou precisando de um abraço." E você sentir a energia de você mesmo se acolhendo, se abraçando. Passar para você agora. Ai, Dani, é bem isso, né? E eu acho que nesse movimento da gente se olhar e curar as nossas próprias dores, que é o movimento ativo mesmo, é necessário para a nossa própria cura e aí para as relações também, né? Porque aquilo que a gente não cura, aquelas feridas abertas acabam sangrando em pessoas que muitas vezes nada tem a ver com as nossas dores, né? Porque essas feridas, elas são do passado, mas se a gente não fecha, se a gente não se permite curar, a gente vai carregando isso para as próximas relações e às vezes para pessoas que não fizeram nada para nós, né? Mas com aquela ferida sempre aberta, cada vez que o outro toca um pouquinho, que seja um milímetro que seja, a gente já está ali, né? Muito doído, né? Muito machucado ainda, e das dores passadas, né? E é pensar sobre tudo isso, né? E eu acho uma coisa bonita, porque ele fala isso, né? Que é um sentimento a ser cada vez mais aprendido e compreendido, e não como algo que está ali inerte, né? Que está ali paradinho na nossa intimidade, que vai vir um ser de fora, exterior, e fazer com que esse amor venha à tona. A gente tem muito isso, né? Como se fosse mesmo aquele príncipe ou aquela princesa que vai chegar, revelar isso que tem dentro de nós e aí vir para fora, né? E não, é mais como um movimento interior mesmo da gente revelando, tirando essas camadas, aprendendo sobre o amor nós mesmos, né? Como você bem disse ali. E eu acho que é basicamente isso, sabe? Que a gente vá aprendendo cada vez mais, né? Porque também é uma arte isso da gente amar, né? E aí é reconhecer a nossa ignorância, reconhecer que a gente está muito ali longe, dando os primeiros passinhos mesmo, no sentido de revelar isso dentro de nós, mas ao mesmo tempo, é, e deixando esse amor em cada coisa que a gente faz. A gente fala aqui muito de treino também, sabe? E eu acho que aqui também cabe isso, né? Em outras lições do Hamed sobre o amor, nos prazeres da alma, ele deixa muito claro isso, sabe? Dessa necessidade que a gente tem de treinar o amor, que, como ele bem diz aqui, é algo aprendido, é algo vivenciado, ou seja, que cada vez mais que eu coloco esse movimento para o mundo, isso também retorna para mim, né? Mas é aquilo que aquele filósofo Sri Han diz, sabe? Sobre em todas as coisas deixar o amor, em tudo que eu fizer, aonde eu estiver, com quem eu estiver, que esse amor bonito possa ser colocado em movimento. E aí a gente vai aprendendo, né? Que não é só o príncipe ou a princesa, que não é só com a nossa família, mas em tudo, em todas as coisas, impregnar os nossos atos, as nossas ações desse sentimento mais genuíno que tem, né? Que é o amor, e ir movimentando isso dentro de nós. Eu acho que isso é muito bonito. Acho que vamos continuar, né, Dani? Então, assim, maior será a nossa capacidade para amar. Quanto mais compartilharmos o amor com os outros, mais estaremos alargando essa nossa fonte. Então, pensamos sobre tudo isso, né? Você quer comentar mais alguma coisa ou a gente prossegue? Pode prosseguir. Então tá. Quase todos os habitantes da Terra são considerados um livro em branco no entendimento do amor. Por não admitirmos nossa incapacidade de amar verdadeiramente, aqui permanecemos desestimulados e conformados a viver uma existência com fronteiras bem limitadas na área da afetividade.
Negamos frequentemente o fracasso amoroso durante anos e anos, para não admitir diante dos outros as nossas escolhas precipitadas e equivocadas. Não percebemos muitas vezes oportunidades imensas de caminhar pelas veredas do amor, porque não renunciamos à necessidade neurótica de ser perfeitos. Ficamos sempre presos a uma pressão torturante de infalibilidade. Perdemos excelentes momentos de crescimento pessoal queixando-nos cotidianamente de que estamos sendo ignorados e usados, porém nunca tomamos atitude alguma. Deixamos-nos magoar pelos outros e acabamos, por que não dizer, magoando também a nós mesmos. Reagimos às ofensas e ao desdém, experimentando sentimentos de frustração, negação, autopiedade, raiva e imensa mágoa. Culpamos as pessoas pelos nossos sofrimentos, verbalizando as mais diversas condenações, e em seguida esforçamos-nos exaustivamente para não ver que a origem de nossas dores morais é fruto da nossa negligência e comodismo. O produto amargo de nossa infelicidade amorosa são nossas mágoas, resultado direto de nossas expectativas que não se realizaram sobre nós e sobre as outras pessoas. Não nos barateamos quando colocamos nós nos barateamos quando colocamos nossa autovalorização em baixa, na espera de seduzir e modificar seres humanos que nos interessam. Aberta a comentários. Rapaz, esse é bastante interessante, né? O que Hamed traz para nós, porque eu imagino que aconteça da seguinte forma: a forma como nós construímos o amor em nós, ela vai nos conectar com outras pessoas. Então, é uma energia, uma vibração que nós temos, e a partir dessa vibração a gente vai construir os nossos relacionamentos, né? Então, a forma como nós nos vemos, ela é essencial para ditar a qualidade, né, daquilo que nós vamos vivenciar. Essa questão que ele coloca mais para o fim, ele traz algumas questões internas, assim, né, que podem ocorrer, mas quando ele coloca que a origem disso é fruto de nossa negligência e comodismo, o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que a forma como aquilo que nós atraímos perpassa pela nossa ação. Nossa ação no sentido de que, como que eu estou me autovalorizando? Como que eu estou me vendo? Eu estou procurando evoluir na qualidade daquilo que eu vivo? Eu estou procurando evoluir na qualidade do conhecimento que eu tenho acerca das relações afetivas, acerca da qualidade de um vínculo, da qualidade da vida afetiva que a gente precisa ter e do quanto que isso influencia na nossa vida? Ou eu estou acomodado e simplesmente vivendo, deixando aquela coisa assim de vou deixar como tá para ver como é que fica? Vai ficar como tá. Então, então seria mais ou menos nesse sentido. Então, se nós não descobrirmos o nosso valor, se nós não descobrirmos e não construirmos o alto amor em nós, infelizmente as nossas conexões vão continuar sendo rasas, não vai ter profundidade, né? E a gente precisa pensar na construção de vínculos verdadeiros, de vínculos que nos sustentem, de vínculos que sejam um porto, entendendo as nossas imperfeições e as imperfeições do outro, mas procurando algo mais profundo, procurando sair da beira, né? E procurar construir vínculos que tenham uma qualidade maior. Hoje em dia a gente vê o quanto que as pessoas sofrem, né, Tássia? Assim, no sentido de que os vínculos são tão passageiros. Há uma erotização na sociedade, uma sexualização, e parece que a vida é só isso. As pessoas não se conhecem,
As pessoas têm relacionamentos assim furtivos, mas não têm profundidade, não tem um companheirismo, não tem um cuidado. Então a gente fica observando isso e eu, sinceramente, fico pensando como que a gente nutre a nossa alma numa sociedade tão rasa como é que a gente vive? Como que a gente faz esse processo? O convite é sempre ao prazer rápido, né? Então, assim, é complexo isso, porque essa questão que ele fala, nós nos barateamos quando colocamos nossa autovalorização em baixa na espera de seduzir e modificar seres humanos que nos interessam. Então, se a gente não se ama e não constrói esse olhar de amor, de cuidado, de ternura sobre nós mesmos, nós nos vendemos por pouca coisa. E nós precisamos dessa validação dos outros? Nós precisamos dessa autorização dos outros para existirmos? Se as pessoas não se interessam por nós, pelo que nós somos, eu vou forçar um interesse do outro por mim? São muitos questionamentos, né? Dani, e assim, né, pensar bem naquilo que você disse sobre a erotização, sobre essa busca do prazer, sobre ficar ali muito no raso, né? É ver isso, né? As conexões hoje em dia elas são muito mais voltadas para essa capinha, né? Para que nós somos ali na nossa capinha, né? Então, pela aparência física. E aí, como se constrói laços a partir desse físico, né? Laços de fato muito frágeis. E como e nessa busca incessante ali do prazer, que acontece muito rápido, mas vai embora muito rápido, é essa troca maior, né, de pessoas, sem conhecer as profundidades. Então, muitas vezes não me conheço, não conheço o outro, me relaciono, e ali, né, quando aquilo acabou, porque como qualquer coisa que a gente busca muito, esse imediatismo também vai embora muito rápido, então as conexões não duram, né? E aí é pensar, né? Isso que você falou, nós nos barateamos quando colocamos nossa autovalorização embaixo, na espera de seduzir e modificar. Porque tem isso, né? Muitas vezes a gente não entende o nosso valor e se vende, né? Começa a observar ali o outro, que ele gosta, começa a entender, bom, então, para eu conquistar aquela pessoa, para de algum modo seduzir, para ela se interessar por mim, vou mostrar ali os mesmos interesses, né? Então a gente meio que se vende para conquistar o outro, né? E ao mesmo tempo também para modificar, né? Porque nisso de seduzir me transforma em uma pessoa que não sou para ter aquela outra pessoa e depois também tento modificar o outro, né? O que acontece muito, acabam se relacionando ali por ter interesses um pouco parecidos, mas aí logo mais aquilo não está satisfeito, né? E a gente está tentando também modificar o tempo todo a pessoa. Ah, mas eu não gosto disso em você. E aí é ver, né, que muito dessas desilusões que a gente tem foi pelas próprias ilusões que criou, né? Veja bem, será que fui capaz mesmo de perceber a pessoa, perceber a essência, perceber se aquele vínculo era realmente bom para mim, né? Em que medida eu vou me conectar? Para que me conectar com alguém que muitas vezes depois eu vou querer modificar porque aquilo já não está interessante para mim ou não é aquilo que eu busco, né? Então, ao se conectar com as pessoas, fazer isso que eu acho que você falou, né? Se conectar com a essência. Mas para se conectar com a essência, primeiro preciso conhecer quem eu sou, quais são os meus valores estruturais, para então buscar pessoas que tenham isso dentro de si, né? Porque se o interior está uma bagunça, se eu ainda estou voltado muito ali para a aparência física ou para coisas mais exteriores, eu vou acabar achando isso também no mundo, né? Eu vou acabar atraindo esse mesmo tipo de parceiro, de parceira, né? E é olhar para dentro de nós e ver o que está ressoando ali dentro, né? O produto amargo da nossa infelicidade são as nossas mágoas, resultado direto de nossas expectativas que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. E aí, como o título bem diz, né, a gente às vezes cria mágoas, mas por conta de expectativas que foram frustradas, de desilusões, que às vezes se a gente tivesse um olhar mais atento, a gente veria, essa pessoa não é capaz de me dar aquilo que eu acredito que seja estrutural, que seja um bom valor, né?
E aí a gente vai se desiludindo com as pessoas, mas a pensar, se eu estou me desiludindo, se eu estou quebrando expectativas, é porque em algum momento eu criei algo na minha cabeça que é irreal, né? Alguma expectativa, alguma ilusão sobre o que o outro poderia ser ou me trazer e não me trouxe, né? E às vezes a gente cria essas mágoas, mas afinal de contas, quem é que está criando? São os outros mesmo? Ou é o nosso olhar empobrecido, incapaz de ver a realidade, né, Dani? E aí, ficando ali muito no raso, e aí se desiludindo, né? Você tem algo a comentar ou a gente continua? Podemos continuar. Tá mudo. Ai, meu Deus, eu aqui já. Então tá, vamos lá. Vivemos comumente desencontros na área da afetividade por desconhecermos os processos psicológicos que nos envolvem, o que nos faz viver supostos amores. Justificamos nossa infelicidade conjugal como sendo débitos do passado e passamos a vida inteira buscando álibis reencarnatórios para compensar o desprezo com que somos tratados e a opção que fizemos de viver com criaturas que nos desconsideram e nos agridem a alma constantemente. É uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos preconceitos. Casamentos considerados comerciais foram realizados entre promessas socialmente dissimuladas, mas certamente eram transações de compra e venda. Negociações da posição social compraram beleza físico-sexual. A comercialização de diplomas promissores e rentáveis aliou-se à aquisição de estruturas financeiramente sólidas. A isso é que denominamos uniões matrimoniais. A paixão, que muitos chamam de amor, raramente atravessa seu estágio embrionário. Aos poucos perde a força motivadora por não possuir raízes profundas nos verdadeiros sentimentos da alma. Quando a desilusão desfaz a paixão, é porque desgastou-se o processo de irrealidade. Paixões acontecem quando usamos nossas emoções sem ligá-las aos nossos sentidos mais profundos. Acho que a gente pode parar por aqui, né, Dani? Aberto em comentários. Acho que quando o Hamed coloca para a gente aqui, né, que vivemos comumente desencontros na área afetiva por desconhecermos os processos psicológicos que nos envolvem, o que nos faz viver supostos amores. Ainda coloca, justificamos nossa infelicidade conjugal como sendo débitos do passado. Quantas vezes a gente observa, né, assim, no meio espírita, as pessoas achando, né, que tem determinadas experiências única e exclusivamente por conta de débitos do passado. Tá certo que nós trazemos as nossas pendengas do passado, mas muitas vezes é a nossa forma de escolher no hoje também, né? Afinal de contas, a reencarnação também é uma oportunidade, e também não, né? É uma oportunidade de renovação. Então, é de renovação em todas as áreas da nossa vida, não é em uma área, é em todas. E as pessoas falam assim, ah, mas eu tenho o dedo podre, não sei o quê. Vamos melhorar. Melhorar a qualidade dos afetos que a gente vive, melhorar a qualidade das pessoas que a gente tem ao nosso redor, né? Buscar novas conexões. O mundo tem aí, né, seus 8 bilhões de pessoas, quase. Então, eu acho que a gente pode construir novos laços também, né, Tassi? Pensar nessa perspectiva, quando ele coloca aqui, é, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Se nós somos a causa principal, nós somos também a causa principal da melhoria, né? Então, está em nós essa capacidade de transformar as nossas relações afetivas, de ter mais qualidade. Mas para isso a gente precisa também destinar um tempo, um esforço na melhoria disso, né? Eu não sei se eu já mencionei, mas num livro que eu li,
Ele dizia assim que a diferença entre um terreno baldio e um belo jardim é o esforço e o cuidado que é destinado a ele. Eu acho que nós devemos pensar em tudo na nossa vida como sendo um jardim. Tudo precisa de cuidado, tudo precisa do cultivo, tudo precisa do nosso olhar, um olhar amoroso, um olhar atento, um olhar cuidadoso. O que está chegando aqui que é uma erva daninha? O que está chegando aqui que eu preciso podar? O que está chegando que eu preciso adubar? Sabe? A gente olhar por essa ótica assim, a minha alma está precisando de qual cuidado agora? Ou eu estou precisando descansar? É pensar. Às vezes, como o Emmanuel fala, né, que a solidão é pausa de reajuste afetivo. Às vezes eu estou precisando fazer um reajuste nisso, estou pensando, estou precisando remodelar alguma coisa. Então, acho que isso tudo são pensamentos que cabem para que a gente não fique refém também, né? Para que a gente não fique nem refém e nem acomodado. Porque se existem mundos melhores, se a gente pensar pela ótica, nós estamos no mundo de provas e expiações, mas existem mundos melhores. Quer dizer que existem formas de amar melhores também, não é? É, Dani, e é bem isso, né? Eu acho que é perceber nessa ótica que você falou sobre o jardim, é perceber, vão vir as praguinhas, vão vir as ervas daninhas, mas é isso, né? Também eu preciso ter o olhar atento para ver tudo isso que está chegando, né? E para cuidar muito bem disso, né? Afinal de contas, a gente vai plantar, a gente vai colher aquilo que a gente semeou, que a gente plantou e que a gente manteve ali ao longo do tempo, né? Nessa perseverança, nesse cultivo perseverante, né? Então, não só ter essa vontade de plantar, mas muito mais de dar essa manutenção diária no jardim, né? Tá sempre olhando, porque o externo tá aí o tempo todo, de algum modo, influenciando, né? E ele vai falando ali, né, dos casamentos considerados comerciais, né, que são verdadeiras, quase como ele diz ali, transações de compra e venda, né? Então, seja de uma intelectualidade, de diploma mesmo, eu me uno a alguém porque é, é intelectualmente bem cuidado ali, né? Quando tem ali, de fato, uma intelectualidade que eu gosto, mas tem algo a mais, né? Mesma forma ali do dinheiro, mas tem algo a mais, né? Porque tudo isso não é problema que existe em um casamento, mas e o algo a mais, né? E os laços da fraternidade, dessa afetividade, os valores, né? Porque, como se diz, tudo isso vai passar. A beleza física vai passar, o status do outro vai passar, né? O dinheiro vai passar. Mas o que fica, né? Quem é essa pessoa? É valoroso? Tem os mesmos valores que eu? Compartilha, esses valores mais transcendentes comigo, né? Não precisa ser igual, né, Dani? Mas e os valores, né? Nos comunicamos em relação a isso? E aí ele vem falando isso, e eu acho que é muito engraçado no meio espírita, a gente tem alguns chavões, né? E esse é um dele. Não, essa pessoa entrou, então, na verdade, é isso que eu tenho que viver, sem perceber que é muito fruto das nossas escolhas, né? E é pensar assim também. Muitas das pessoas que a gente encontra, elas de fato já vieram conosco em outros momentos, né? Mas a gente também tem a escolha de deixar ou não entrar. Bom, agora já não faz mais sentido para mim, posso, né, posso estar na vida dessa pessoa de outras formas, não preciso me casar com ela, não preciso estar com ela, posso ajudar de outras formas, inclusive orando, né? Então, é pensar muito sobre isso, que a gente tem esse poder mesmo de fazer boas escolhas, né? Eu acho, sobretudo, que é isso, né? Que a gente se analise profundamente, veja a qualidade desses vínculos que a gente está gerando, para que mais tarde, ali no futuro, a gente não queira ter frutos daquilo que não existiu, né? De um companheirismo, de um amor mais profundo, de um compartilhamento de valores, e às vezes nos magoamos e nos ferimos, mas a pessoa já estava ali dando mostras, né? E se a gente tivesse um olhar um pouco mais cuidadoso, veria tudo isso. Porque, como ele bem diz ali, quando a desilusão desfaz a paixão, é porque desgastou-se o estado de irrealidade, ou seja, já estava ali, né? E aí veio o tempo, veio a vida mostrar que, na verdade, aquilo era o que sempre foi, mas que para nós a gente ainda era incapaz de ver, né? Então,
Cuidado com os nossos olhos, né? Cuidado para não criar expectativas irreais sobre as pessoas e para olhar o que que essa pessoa aqui, quem é essa pessoa, quem sou eu, né, Dani? Essas perguntas profundas que a gente tem que fazer antes de se relacionar mesmo, né? E ter esse cuidado, não é? Bom, então tá, acho que é melhor a gente seguir, né? Só vou falar um pouquinho da paixão ali. A paixão que muitos chamam de amor raramente atravessa seu estado embrionário. Aos poucos perde a força por não possuir raízes profundas nos verdadeiros sentimentos da alma. Então, a paixão, que é esse estado mesmo de euforia, que ele é necessário ainda no nosso estágio, né, Dani? Mas só como um primeiro momento para que as almas se liguem e para depois sigam melhores ali, mas mesmo na paixão, que a gente comece a observar quem a outra pessoa é, né? Que isso não nos tire a visão da realidade, a visão do que de fato está acontecendo, porque, como se diz, é um estágio embrionário e muitas vezes ele não passa disso, porque não cria raízes profundas. Então, a entender isso, mesmo durante ali esse fervilhar da paixão, que a gente possa ter a nossa razão conectada e esse nosso sentido de vida muito claro para que não caia ali em vínculos que depois não tem essas raízes para que possa prosseguir, né? Vamos continuar, porque já estamos no finalzinho aqui do nosso tempo. Quase sempre acreditamos que o fracasso conjugal é um antônimo do sucesso matrimonial, esquecendo-nos, contudo, de que o êxito, em muitas circunstâncias, está do outro lado do que denominamos ruína afetiva. Aprendemos quem somos e como agimos, convivendo com os defeitos e qualidades dos outros. É justamente nos conflitos de relacionamento que retiramos as grandes lições para identificar as origens de nossas aflições. Perguntemos-nos a nós mesmos: por que estou me deixando magoar tanto? Onde, como nasceram as minhas crenças de autopunição? Como está a minha postura de vida para me fazer? Como esta minha postura de vida pode me fazer feliz? Sempre temos infinitas possibilidades de escolha, por isso, liguemos-nos a Deus e creiamos na bondade divina. Com certeza, Ele nos mostrará o caminho para conquistar a felicidade que tanto almejamos. Até de comentários. É isso, né? Eu acho que a gente precisa aprender a escolher melhor. Eu acho que as escolhas elas perpassam pelo conhecimento que a gente tem, pela sabedoria de vida que a gente adquire, né, Tassi? Então, eu acho que a gente também mexeu um pouco com isso, né? Trazer novos conhecimentos, novas percepções para a nossa vida, não ficar naquilo que a gente já sabe sobre nós mesmos e sobre a própria vida em si, né? Trazer então um olhar renovado para tudo isso, para que a gente tenha condições de fazer melhores escolhas, né? Acolher aquilo que dói em nós. É interessante porque eu estava assistindo um vídeo essa semana e falando, né, sobre a criança interior nossa, que às vezes é a nossa criança interior ferida que domina a nossa vida e a gente nem percebe. Você passa a vida sendo dominado pela sua criança interior ferida. E o que que acontece? Muitas vezes na infância é o período onde a gente precisou de amor, a gente precisou de acolhimento, e às vezes a gente nem sempre teve isso, né? Então, isso reflete na nossa vida adulta como? Na forma como nós também buscamos o nosso afeto, na forma como nós buscamos o acolhimento, na forma como nós buscamos o respeito. Mas lembrando que isso tudo primeiro precisa vir de nós mesmos. Nós precisamos aprender a nos acolher, a nos abraçar, a nos entender, a nos compreender. Tudo aquilo que nós não tivemos, a gente, de alguma forma, mesmo que inconsciente, a gente vai buscar, a gente vai correr atrás. Então, é melhor que a gente tenha essa autopercepção e esse autoconhecimento para saber quais são as nossas demandas internas, para que a gente mesmo possa trabalhar isso, para a gente não ser refém disso na convivência com os outros, né, Tássia? Então, essa construção é, desse ser, desse ser todo que nós somos, né? Porque às vezes a gente olha uma parte de nós e pensa que é o todo, mas nós somos seres múltiplos. Então, a gente tem várias ópticas assim para você olhar, para você entender, para você compreender, para você administrar,
Então, que a gente aprenda melhor, para a gente aprender a se relacionar melhor com as outras pessoas, né? Para a gente aprender a ter um melhor relacionamento conosco, com o outro, com a vida, com Deus, com o mundo, né? É, Dani, quando ele fala aqui, né, quase que sempre acreditamos que o fracasso conjugal é o antônimo do sucesso, esquecendo-nos, contudo, de que o êxito, em muitas circunstâncias, está do outro lado do que denominamos ruína afetiva. Então, que a gente saiba mesmo escolher, né? Porque muitos desses fracassos conjugais, se a gente parar para pensar, podem se transformar mesmo em algo que a gente vai crescer a partir disso, né? Seja de ficar com a pessoa ou se separar, mas que a gente crie vínculos afetivos mais profundos mesmo, e que a gente não se iluda em relação às pessoas, né? Porque é, sabe, eu acho que é fazer uma pergunta profunda à vida quando a gente está nesse processo de conhecer as pessoas, né? O que eu posso de fato esperar dessa pessoa? Quem é essa pessoa? Deixa eu conseguir enxergar com olhos não superficiais, né? Com esses olhos profundos da alma. E eu acho que a gente vai ser um pouquinho mais capaz de ver quem realmente as pessoas são, né? Então, e que a gente também não se agrida, sabe? Não acredite que a gente tem que salvar ninguém, porque a gente não tem, né? Então, muitas vezes a gente fica em vínculos, às vezes se maltratando, porque de algum modo tem essa autopiedade, porque acredita que amor é sofrimento. Bem isso que você comentou também, de que muitas vezes a gente percebe o amor e entende o que é natural do amor a partir da nossa primeira infância, dos vínculos que a gente tem, né? Mas que como seres imortais, que a gente vá dando esses passos no sentido de se conhecer melhor, de entender que o amor é realmente uma parte mais profunda de nós e saudável, né? E que se ainda não for, que a gente dê esses passos no sentido de transformar isso em algo cada vez mais saudável, né? Para nossa própria melhoria e para dos outros e do mundo também, né? Então, que nesse processo de seres imortais que nós somos, que a gente possa ir exercitando esse amor, se conectando com coisas mais profundas e aí, consequentemente, atraindo também esse tipo de conexão mais saudável, né? Porque às vezes a gente sai de vínculos e acaba em outros ali muito parecidos, mas será que o problema são os outros? Ou será que somos nós, né? Somos nós que temos que fazer esse movimento ativo de curar essas nossas feridas, de entender o amor a partir de outros vieses que às vezes a gente não viu, e aí ser capaz de atrair relações melhores, mais profundas, mais frutíferas, em que há realmente essa correspondência de alma, né? Não só física, não só de interesses e de gostos, que tudo isso vai passar, né? Mas de coisas mais transcendentes mesmo. E aí a gente fazendo parte desse mundo regenerado, né? Que somos nós que nos regeneramos para ir vivermos e termos esse mundo de fato regenerado. Então, esse também é o meu desejo para nós, para essa semana, que a gente possa pensar sobre tudo isso. Você tem algo mais a falar, Dani? É isso, que a gente possa renovar o nosso olhar diante da vida, que a gente possa renovar o nosso olhar diante dos nossos relacionamentos e ter coragem, né, Tássia, de enfrentar e falar, ah, meu Deus, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu preciso melhorar, eu mereço coisas melhores, eu posso construir coisas melhores. Acho que é isso, eu ficaria com isso, sabe? Bom, gente, então, uma boa semana, né, Dani? Que a gente possa usar esses dias aí que a gente tem de carnaval ainda para repensar sobre todas essas coisas. E que Deus nos abençoe, né, durante essa semana e que a gente possa estar reunido aqui na semana que vem. Não é? Um beijinho, gente. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.